galera, bem-vindo ao nosso primeiro podcast aqui da Seven. Cara, eu tava muito ansioso pra gente começar a produzir esse conteúdo de podcast. Você sabe que a gente já produz vários podcasts de vários players no mercado e agora a gente vai iniciar o nosso podcast falando sobre vendas, falando sobre marketing. E pro primeiro episódio, eu quis trazer um cara que ele é especialista em prospecção, em vendas. É um cara que já me ensinou muito pelos conteúdos que ele posta no YouTube, que é o Adriano Carioca. Muito prazer aqui no nosso primeiro podcast. Beleza, Wellington. O prazer é meu estar aqui junto com vocês no primeiro podcast. Aliás, se eu soubesse que era o primeiro, a nossa conversa teria sido diferente. Brincadeira. mas é bacana estar no primeiro dia de um projeto, dia 1, porque é óbvio que meu intuito é voltar aqui daqui a alguns meses de programa e poder acompanhar essa evolução vai ser fenomenal e poder acompanhar junto com a tua audiência melhor ainda. Obrigado pelo convite mais uma vez e espero poder enriquecer esse projeto junto com vocês, viu? Cara, eu que agradeço. Hoje, depois eu vou postar nos meus stories lá, hoje a gente já passou por algumas aventuras. Então... já fomos... já participamos de como se fôssemos policiais hoje. Perseguição, piloto de Perseguição, fuga. Ó, só dando um spoiler, o celular dele, como que é o nome, Robert? Foi furtado? Foi furtado, ele deixou lá no aeroporto. O termo técnico é esse. Exato. Isso. E aí a gente começou a procurar o celular pela localização do iPhone. É um iPhone, né? Quem tem iPhone sabe que você tem o buscar do iPhone lá. E eu desci no aeroporto de Guarulhos e o produto do furto, né? O produto do furto acabou indo parar em uma região meio perigosa de São Paulo e cai nós dentro da cidade. Correndo atrás. Foi bom. O final a gente não conseguiu o iPhone, mas a gente conseguiu esse podcast cheio de conteúdo pra você. E hoje a gente vai falar o seguinte, como a gente pode montar um script de vendas que seja infalível, que a galera consiga ligar e conseguir marcar uma reunião já na sua primeira ligação. E, cara, ele é o melhor pra falar sobre isso. E é isso que a gente vai falar no podcast. Mas antes, conte um pouquinho da sua história. Como é que você começou no mundo das vendas? Legal, vamos lá, pessoal. De forma assim, resumida, porque quando você pergunta para um vendedor como é que você começou a vender, a primeira coisa que ele faz é perguntar o seguinte, você tem tempo? Dois vendedores aqui, o podcast é de 5 horas, gente. 5 horas, né? Cara, assim, vendas sempre fez parte da minha vida. Eu completo esse ano 20 anos trabalhando com vendas. Desde o primeiro dia que eu coloquei dinheiro em casa para sustentar minha família com vendas, até hoje se passaram 20 anos. Já vendi de tudo que você imaginar, trabalhei desde na área comercial de uma indústria, por exemplo, quanto no varejo do Magazine Luiza, né, porta de rua. Então, desde vender caixão, né, plano funerário, de porta em porta, caixão. a marketing digital, por exemplo, ok? Então, são 20 anos trabalhando com vendas. Nos últimos, especificamente, 7 anos, especificamente ajudando outras empresas a melhorarem a tua performance de vendas. Eu tenho outras 2 empresas no Rio de Janeiro, que é uma corretora de seguros, uma empresa de empréstimo consignado. Então, mesmo indo para o mercado por trás do mercado, que é o mercado de consultoria, de alavancagem de vendas, de treinamento de vendas, eu continuo em campo. Eu acho que esse é um grande diferencial. Você encontra muita gente ensinando sobre muita coisa que já faz um bom tempo que elas não fazem, ou que talvez nunca fizeram, certo? Que é aquela velha história, aquela brincadeira que o pessoal faz que você vai para a faculdade e aprende com um professor que pega o ônibus para ir embora junto com você, mas que não atua no mercado. Nunca atua. Nunca atua no mercado. Não desmerecendo os professores, não é isso. Mas tem muitas pessoas que ensinam coisas que elas não viveram na prática. Não é demérito delas, mas elas têm uma parte da experiência, que é a teórica. Elas não têm a outra parte da experiência, que é a prática. O mesmo acontece com um vendedor que não estuda. Ele aprendeu a vender vendendo. Ele tem uma parte da experiência que é a prática, mas ele perdeu uma grande experiência teórica que ele poderia absorver através da vivência de outras pessoas. O ideal é você ter esse equilíbrio. Então, apesar de atuar no mercado por trás do mercado, eu também atuo na frente, vendendo em uma corretora de seguro e uma empresa de consignado, o que é para mim um grande laboratório hoje para ajudar outras empresas a venderem mais. Entendeu? Show. Só para comentar aqui, que a gente conversou um pouquinho no carro, né? Vindo para cá. A primeira coisa que você vendeu quando você tinha lá, sei lá, 15 anos, se eu não me engano, 17 anos, foi o quê mesmo? Então, já que você perguntou a primeira coisa que eu vendi, eu tenho que voltar para os 6 anos de idade, quando eu montei minha primeira banca de pipa. Banca de pipa? Eu tinha um primo que tinha feito aniversário de 1 ano, minha tia comprou um monte de pipa no Mercadão de Madureira para distribuir para molecada, eu tinha 6 anos, a única molecada era eu, porque é prima mulher, irmã mulher, família de mulher, então a única molecada era eu. E aí sobrou a cacetada de pipa. Pode falar palavrão no podcast? Pode, tranquilo. Então tinha uma caralhada de pipa, porque carioca sem falar palavrão não é carioca.
Então sobrou a caralhada de pipa no final, veio pra mim. E, cara, aos 6 anos, quem vai soltar pipa na rua no Rio de Janeiro com a mãe super protetora igual eu tinha, cara? Não tinha como. E aí, cara, eu montei uma banca de pipa pra vender pipa em casa. Mas aí, passei por várias vezes catálogo da Hermes. Cara, eu sou muito velho, né? Pô, catálogo da Hermes. Hermes é o precursor da Avon, cara. Quando não tinha Avon, tinha o catálogo da Hermes. Com 12 anos eu vendia catálogo da Hermes. Eu vi a vizinha dar pra minha mãe pra ela marcar lá, pedindo um catálogo. Falei, mãe, o que é isso? Ela falou, um catálogo. O que é catálogo? Eu marco aqui, a vizinha pede da empresa, a empresa entrega pra mim. E é isso. Eu falei, o que a vizinha ganha pra isso? Ela ganha uma comissão de tudo que eu peço. Falei, eu quero um catálogo da Hermes. E aí, minha mãe preencheu a cartinha no meu nome, fez o pedido, chegou o catálogo da Hermes. E aí eu, já desde aquela época, lembra que você falou do script infalível de prospecção? Desde aquela época eu era, assim, aficionado por script de prospecção. O que eu fazia? Eu morava num condomínio, apartamento, e eu batia em todas as vizinhas. Quando a vizinha abria, eu não falava que era meu catálogo. Eu usava a estratégia que eu via a vizinha usar. Eu dupliquei o processo de venda. Eu batia na porta, a vizinha atendia e falava assim, oi, tudo bem? Eu sou o Adriano lá do 305. Ah, sim, então minha mãe mandou te entregar e você poder marcar aí que ela vai pedir na empresa. Ah, tá bom. E aí todo mundo marcava, porque achava que era da minha mãe. Na verdade, o catálogo era meu. O processo de venda todo era meu, né? Aí, quando eu tinha 15 para 16 anos, na verdade, quando eu tinha 14 anos no Rio de Janeiro, meu pai faleceu. Nós mudamos para o interior de São Paulo. Minha mãe casou de novo, não deu certo o relacionamento. Nasce meu irmão mais novo, que hoje é um filho para mim, que é o Richard. E aí, quando eu tinha 16 anos, eu tenho que trazer dinheiro para casa. Eu tenho que virar rimo de família. E aí, você não tem uma profissão, eu não era formado em nada, ensino médio. O que é mais rápido para trazer dinheiro para casa? Vendas, né? E o que você pode vender que todo mundo compra? Comida, porra. Então, se o cara tá no desespero de dinheiro, tirando a parte ilícita da coisa, de pegar o celular dos outros no aeroporto, o que ele faz? Ele vai vender comida. Eu ia pro ensino médio, voltava pra casa na hora do almoço, também tinha feito uma fornada de empada, e eu saía pra rua pra vender empada de porta em porta. Então, a primeira coisa que eu vendi pra trazer dinheiro pra casa, pra sustentar minha família, foi vender empadinha, e isso foi 20 anos atrás. E você lembra da sensação do primeiro dia que você chegou, vendo você fazendo dinheiro, assim, sabe? Sim. Você lembra da sensação de fechar um contrato, que é surreal, assim? Cara, assim, ó, dessa fase da empada, por exemplo, a primeira sensação que eu lembro de sentir era vergonha. Porque, tipo, eu era um moleque de 16 anos, entendeu? E a cidade que eu morava no interior de São Paulo é uma cidade de 200 mil habitantes. Pra São Paulo é uma cidade pequena. E você não vai vender empada do outro lado da cidade, porque você tem que gastar dinheiro pra ir até lá. Então eu vendia pra quem conhece. Pra onde você mora, onde você tá frequentando e tudo mais. Eu lembro como se fosse agora, Wellington. Eu entrei numa lojinha pra vender empada e a menina do balcão, eu não sabia, mas aquela lojinha era da família dela. E a menina do balcão era da minha sala da escola. Nossa, que cara. Vergonha. Que vergonha. E aí você vê, você tá colocando dinheiro em casa, né? Ninguém era rico ali, eu era pobre, morava no pior bairro da cidade, também era pobre, todo mundo escola pública, mas não é o que você idealiza com 16 anos, né? Então a primeira coisa que eu senti foi vergonha. Por isso que eu entendo hoje quando a pessoa fala, como vendedora, Adriano, eu tenho vergonha de ligar. Eu tenho medo de ligar. E por isso que eu comecei a criar alguns processos infalíveis para ajudar os vendedores. Para que essa vergonha fosse embora. Para que ninguém sentisse a vergonha que eu senti. Para que eu pudesse agora. Eu vou ter que pegar o telefone e ligar para um cliente agora. Tem alguma coisa que eu possa fazer que diminua a tensão, diminua o estresse, diminua o medo, diminua a vergonha? Sim, tem. E o script infalível é o meu melhor aliado. Porque numa ligação, a pior coisa que eu tenho que fazer é ficar administrando esse conflito interno e ter que ficar pensando em criar o que eu vou falar. E aí pronto, não tem como isso dar certo, ok? Então eu lembro que a primeira coisa que eu senti foi isso, foi vergonha. Mas a partir do momento que eu começava a vender, pra mim era como se o mundo parasse. Sim. Eu tava ali apresentando a empada, era uma empada, mas eu tava apresentando a empada e eu via a reação da pessoa, eu via o sorriso dela, eu via ela reagindo ao meu pitch de vendas ali. Cara, pra mim era como se o espaço e o tempo parasse e só tivesse aquele momento. E por isso que pra mim foi muito fácil me apaixonar e amar vendas, porque era uma coisa muito, muito gostosa de se fazer pra mim. O tesão, assim, né? De quando a pessoa fecha alguma coisa é top demais. É o fato de você chegar ali e a pessoa tá pensando em nada na vida e você chegar com alguma coisa e você convencer essa pessoa a mudar um comportamento natural. Porque o natural ela tá sentada sem fazer nada. E agora ela decidiu mudar o comportamento, ela decidiu pagar por essa mudança e ela decidiu acreditar em você sem nunca ter te visto. Isso era do caralho pra mim, cara. Top. Eu, quando tinha uns 7 anos de idade, eu pedi dinheiro pra minha mãe, né? Que eu queria comprar na verdade, eu queria comprar salgadinho com meus amigos lá e tal.
E aí minha mãe pegou, me deu R$2 e falou assim, vai lá e compra pirulito de 5 centavos. Eu falei, mãe, eu quero salgadinho, eu queria R$5. Sim, Naquela época, nossa, ela me deu R$2, foi lá, comprei pirulito de 5 centavos, eu e meu amigo. Ela virou a caixa de ovo e pregou os pirulitos de 5 centavos. Olha que top. E falou assim, agora vai vender na rua. Pronto. E aí eu saí pra vender na rua aqueles pirulitos, é que nem você falou, no começo dá uma vergonha. Vergonha, cara, vergonha. Mas quando você começa a vender e vê que você é capaz, aquele momento foi assim, a minha mãe me ensinando assim, ó, você é um menino de 7 anos, mas você é capaz de fazer dinheiro. Sim. E como você vai fazer dinheiro? Vendendo. E aí quando você começa a vender 1, vender 2, vender 3, você fala, nossa, surreal isso aqui, nossa, eu sei fazer dinheiro agora. E a gente duplica isso pros outros, né? Esse meu irmão mais novo, que já é um filhão pra mim, né? Um filho do coração, que é o Richard, ele veio me pedir uma época de dinheiro pra fazer alguma coisa, e eu falei assim, tá, você quer dinheiro pra quê? Pra isso. Então, mas depois você vai continuar precisando de dinheiro, como é que você vai fazer? Então é o seguinte, vai lá na papelaria e compra uma cartela de rifa, com 50 nomes. Aí ele foi lá, comprou a cartela de rifa, falei, agora vai em tal lugar e encomenda acho que, se eu não me engano, acho que a primeira coisa que ele rifou foi um chocolate, uma cesta, uma coisa assim. Vai lá e encomenda pra daqui a 2 semanas. Encomendou, tira uma foto. Tirou, pronto, agora você vai pra rua e vende 50 nomes pra rifar isso daqui. E quando você terminar, você compra e entrega, tem dinheiro. E pra te incentivar, a primeira fileira de nomes é minha. Pronto, agora eu tô te ajudando, agora eu te ensinei a ganhar dinheiro. Pô, o moleque foi pra rua pra vender rifa, cara. E é bacana, porque quando você aprende a vender, não tem como você morrer de fome. Não tem como você passar necessidade por muito tempo. E eu tô falando isso porque eu passei necessidade durante um curto espaço de tempo. Eu quebrei, em 2009 para 2010 eu quebrei, e um dos momentos que para mim ficou muito marcante quando eu quebrei foi entrar em casa. Eu morava com a minha mãe e com meu irmão na época, e ela falou assim, olha, tem que fazer comida pro teu irmão e não tem o que fazer. Então, vai pra rua e vê o que você resolve. Porque o teu problema é esse. Você tem que resolver. E eu fui no meu quarto, peguei alguns livros, fui no sebo, vendi livro que eu tinha lá que eu queria ler, mas meu pai deixou de coleção pra gente, ele era professor, vendi, voltei com dinheiro pra poder comprar. E eu fiz isso alguns dias até que eu tivesse estrutura emocional pra decidir o que fazer. Entendeu? Mas você viu, ó, você não passa necessidade durante muito tempo. Sim. Você pode sim passar uma grande necessidade, um curto espaço de tempo, até você acertar a rota, até uma oportunidade surgir, até você se reencontrar, até você melhorar emocionalmente e internamente, até você estar forte. Mas quem aprende a vender não tem como passar necessidade por muito tempo. Entendeu? Porque a habilidade de colocar um produto no mercado por um preço maior em troca dessa diferença, isso é desde que o mundo é mundo, e isso é para sempre. Enquanto existir mundo, enquanto existir economia, enquanto existir capitalismo, alguém precisa comprar alguma coisa e alguém precisa intermediar isso. E isso é o que o vendedor faz, ok? E você acha que todo mundo pode ser vendedor? Ou o cara já tem que nascer aquele cara que fala, aquele cara que já não tem vergonha? Legal, boa pergunta. Muita gente me pergunta isso. Vendas é um dom que você nasce ou uma coisa que você aprende? Durante os meus estudos, o que eu estudei até hoje me leva a concluir que todos nós nascemos com habilidades naturais para vender. Só que a gente vai esquecendo delas ao longo da vida. E isso faz com que vender seja mais fácil para alguns e mais difícil para outros. Além disso, essas habilidades elas podem ser mais fortes em algumas pessoas, o que torna esse processo mais fácil para alguns e mais trabalhoso para outros. Por exemplo, ser um jogador de futebol com baixa coordenação motora nas pernas é um grande desafio. Sim. Você ser um jogador de basquete baixo é um desafio. Você ser um corredor muito alto e magro é um desafio. Mas se fosse impossível, o Bolt não seria o Bolt. E fisicamente o Bolt não nasceu para correr, certo? Então você tem na história várias pessoas que romperam com esse paradigma genético e conseguiram ter sucesso. A mesma coisa acontece com vendas. Quais são as habilidades naturais para vender que a gente nasce? Primeiro, para vender eu tenho que me comunicar. E desde criança, desde bebê, você aprende a se comunicar. A primeira comunicação do bebê qual que é? Qual que é a primeira comunicação do bebê? É o choro. É o choro. E muito rápido o bebê aprende que se ele chora, tem comida. Se ele chora, limpa a bunda. Se ele chora, vem carinho. Já tá aqui toda uma estrutura persuasiva baseada em um único canal de comunicação. Então, todo mundo nasce com essa habilidade, ok? Persuasão, mesma coisa. Todo mundo que foi para a escola e já achou o brinquedo que o amigo trouxe mais legal, a merenda dele mais gostosa, sabe o quanto persuasão é importante e negociação também nessa área da vida. Relacionamento. Você não aprendeu a fazer amigos? Para vender você tem que ter relacionamento. Então todas essas habilidades a gente coloca em prática desde criança. Só que ao longo da vida a gente vai esquecendo delas. Quer ver uma situação que faz você esquecer que você é bom nisso? Quando você está em casa e aí alguém bate no portão e fala assim, ó: ô, dona Maria. Aí tua mãe fala assim, vê lá se é vendedor.
Se for, fala que eu não tô. Por quê? Porque você vai aprendendo que ninguém gosta de vendedor, que ser vendedor não é uma coisa boa, ok? E isso acontece por algumas práticas de vendedores que não são tão legais assim, ok? Eu vi até, só comentando o que você falou, Sim. esses dias o Flávio Augusto postou uma matéria da Forbes, falando assim, ó, a matéria dizia assim, tipo, advogados, na época da crise agora, eles deixam de ser advogados para serem Ubers e vendedores. E aí eu republiquei isso e falei assim, ó, me mostre um advogado que é vendedor que eu vou te mostrar um advogado rico. Exato. Essa Se ele que é a fosse sacada. vendedor desde o começo, ele não tinha que virar Uber, porque ele já era vendedor daquilo que ele faz. Mandaram uma pergunta numa caixinha minha também, um advogado sobre isso, né? Ele falou, cara, eu sou advogado, mas eu não sei vender, ninguém ensinou isso na faculdade. Como que eu faço pra aprender isso? E eu falei, olha, você foi pra faculdade pra virar advogado. Então agora pra virar vendedor, você tem que ir pra faculdade de venda, chamada Academia do Vendedor. Ó o merchan, Ó o merchan, pra é isso. Academia do Vendedor. Uma coisa eu te garanto, eu falei pra ele, se com a mesma dedicação que tu passou em 5 anos, Exato. você dedicar aqui na Academia do Vendedor, tu vai ser o advogado mais rico do seu estado. Porque você vai aprender a fazer aquilo que nenhum deles sabe fazer, vender, ok? É que nem a gente olha hoje, né? A gente valoriza muito o médico, né? Porque o médico ganha muito bem. Você olha o Sim. médico e fala assim, nossa, cara, mas me mostra um vendedor que estudou o mesmo tanto que um médico estudou Ali e eu tem vou um te vendedor mostrar um vendedor bilionário. Exatamente, ok? E é bem isso. O médico que entende que vender dá mais dinheiro que medicina, ele monta um plano de saúde para vender para todo mundo. Exato. Quando ele entende que vender dá mais dinheiro que medicina, ele monta um hospital, uma rede de clínicas populares, porque vender dá mais dinheiro que medicina. Então, essa é a mentalidade vendedora. Quando você aprende a vender, você tem o mundo à sua disposição. Seja para você ser um representante comercial, seja para você empreender, seja para você vender uma ideia, né, para um investidor apostar no teu projeto. Vendas está em tudo isso, Sim. ok? E depende também, o perfil do vendedor depende muito do produto que ele está vendendo, né? Quando a gente olha, sei lá, varejo ou a galera que vai vender B2C assim, às vezes um cara mais comunicador, talvez faça mais sentido, ele consegue chamar mais atenção, uma venda que é uma venda mais rápida, uma venda menor, talvez faça mais sentido, mas uma venda mais complexa, que ele tem que mostrar o processo, que ele precisa Sim. explicar. Antes de falar para você sobre isso, deixa eu te fazer uma provocação. Por que todo mundo acha que vendedor bom é o vendedor que fala bem? É porque é o vendedor que traz mais conexão, né? A gente acha isso. Mas de onde vem isso, sabe? Não sei. Isso nasce pós-revolução industrial. Quando você tem a revolução industrial, você tem muito mais fabricantes de produto do que demanda. A oferta explode. É aí que nasce a primeira necessidade das empresas de colocar produto no mercado, de convencer as pessoas a comprarem mais do que elas precisam naquele momento. Ou coisas que elas nunca imaginaram que precisariam. E naquela época, existia um critério muito específico para você ser vendedor. Primeiro, você tem que poder viajar. E por que poder viajar? Porque eram pequenas cidades. Sim. E a única coisa que conectava elas era a linha férrea. Então ele tinha que poder pegar o trem e cair na rua vendendo, o famoso caixeiro viajante. Tinha um outro critério, você tinha que falar bem. E por que falar bem? Porque as pessoas não conheciam os produtos. Eles não tinham informação. Quem levava as novidades para as cidades eram os vendedores. Então você tinha que ter uma comunicação muito boa para impressionar o cliente, ele comprar aquilo que ele não conhecia ou não precisava muitas vezes, ok? E o terceiro, uma boa capacidade de criar relacionamento. De novo, era um desconhecido chegando ao vilarejo. Um estranho chega ao vilarejo. Eu não conheço, não sei quem é, mas se ele cria relacionamento comigo, é muito mais fácil comprar de alguém que eu gosto e de alguém que eu confio. Então você não precisa ser amigo do seu cliente, mas se você for é muito melhor. E era isso, esse era o requisito. E isso vem até hoje. Então molecada nasce, né, vai crescendo, fala bem, é o piadista, se dá bem com todo mundo, você olha e fala, porra, essa vai ser vendedor. Né? É daí que vem esse paradigma. Onde você quebra isso? Tem um livro de uma pesquisadora, uma doutora, chamada doutora Amy Cuddy. E ela é uma grande pesquisadora americana e ela tem um livro chamado O Poder da Presença. Né? E ali ela fala muito sobre vendas. Uma outra pesquisadora sobre isso também, eu já vou voltar no Poder da Presença, uma outra pesquisadora chama Susan Cain. E a Susan Cain, ela fala sobre o poder dos quietos. Ali também tem muita coisa sobre vendas, mas eu quero tirar um pedacinho do estudo dela que é o seguinte. O que a Susan descobre? Que vendedores introvertidos são tão bons quanto vendedores extrovertidos, dependendo do que você venda. Se o que você vende é venda por impulso, venda de varejo, tomada de decisão rápida, mostrei, decidiu, comprou, um vendedor extrovertido é muito melhor, porque é a venda de impacto, é a venda emocional. Mas se a venda é de longa duração, complexa, consultiva, que envolve um planejamento e organização,
o vendedor introvertido é melhor, porque ele não é tímido, ele é confundido de forma errônea com tímido. Ele não é tímido. A diferença do introvertido para o extrovertido é que o introvertido, ele busca conexão com ele mesmo para renovar suas energias. Ele se volta para dentro. Então é normal você ver o introvertido quieto, pensando, lendo. O extrovertido, ele recarrega energia buscando essa energia fora, na conexão com as pessoas. Então, se a venda for longa duração, complexa, consultiva, o introvertido performa a longo prazo muito melhor. Ele é mais organizado, ele é mais disciplinado. Pasme você. Quando você entrevista compradores, ela faz isso na pesquisa dela e pergunta qual o vendedor que você prefere que atenda você. Os compradores preferem ser atendidos pelos extrovertidos, mas não é porque eles são mais legais e nem mais divertidos. É porque eles são mais indisciplinados, menos organizados, se preparam menos, confiam mais no improviso. É mais fácil conseguir desconto dele do que do vendedor introvertido, porque ele chega preparado, ele se planeja, ele se organiza e ele faz o que ele pode fazer. Se ele não pode, ele não faz. Então é mais fácil arrancar desconto do extrovertido e o introvertido se prepara mais. Então sim, independente se você é vendedor introvertido ou extrovertido, você pode sim ter uma boa performance, contanto que você se coloque no mercado adequado. Vendedor técnico, venda de indústria, tomada de decisão longa, implantação de sistema. Procure um vendedor mais introvertido, porque ele vai ser mais organizado, mais disciplinado. Ele pega a oportunidade, ele vai até o final com ela com consistência. Venda por impulso, decisão rápida, curta duração, emocional, impacto. Prefiro um vendedor extrovertido, porque ele envolve a pessoa e consegue rapidamente tirar o sim dela, ok? Top. Cara, uma coisa que eu tava pensando quando você falou isso, por isso que é importante a gente ter um processo de vendas, né? Eu sempre fui um cara comunicativo, acredito que você esteja nesse sentido também, conversando um pouco com você. Sim. Sempre fui o engraçadão da turma, o cara mais comunicativo, o cara que confia muito. Então, já fiz muitas coisas de improviso. Sim. A gente chegou até um momento que a gente precisava dar uma palestra, né? A gente ia fazer participar de uma palestra. E a gente foi criando a palestra na viagem. Enquanto o cara criava, eu ia indo pra viagem. E depois, quando chegou lá, eu só dei uma lida e, nossa, e a galera aplaudiu de pé. Falou, é a melhor palestra. Você foi até um pouco melhor do que eu. Porque eu fui contratado para dar uma palestra e eu não tinha feito conteúdo nenhum, a pessoa não passou briefing nenhum. E aí eu inventei uma modalidade de palestra que é o que mais contrato meu hoje. Que é uma palestra 100% baseada em perguntas e respostas. Eu não tinha nada para apresentar, então eu comecei assim, ó, pessoal, o nome da palestra era tudo o que vocês queriam saber sobre vendas, mas não tinham para quem perguntar. Era o tema da palestra. Era muito boa. A sacada. E eu começava assim, ó, pessoal, a palestra chama tudo o que você queria saber sobre vendas, mas não tinha para quem perguntar. Essa palestra ela pode demorar 10 minutos ou ela pode demorar 2 horas. Porque enquanto alguém levantar a mão e fizer uma pergunta, tem conteúdo. Então eu vou falar, pode começar, ou primeiro levantar a mão e fazer a pergunta. O Flipchart tá aqui, eu vou começar a construir o conteúdo para vocês. Aí vou lá, quem quer perguntar? E o pessoal meio tímido assim. Aí um levantou a mão e fez a pergunta. Ele fez a pergunta, eu respondi ela em 20 minutos. Flipchart, desenho, conteúdo. Quando o pessoal entendeu o nível, eu falei, próximo, todo mundo levantou a mão. Cara, foi umas 3 horas de palestra. Surreal. Mas é muito baseado nisso. É, baseado nisso. Não tinha tema nenhum, entendeu? Exato. Já teve aqui também que a gente fazendo... eu tendo que mandar a proposta pro cliente, a apresentação que a gente ia criar pra gente vender pro cliente. E tava o Lucas, que é o meu gerente aqui do meu lado, criando a apresentação. Eu entrei na reunião com o cliente, comecei a criar rapport lá. Enquanto ele não terminava, aí ele tocava a minha perna e falava, agora eu vou apresentar pra vocês. Aí ele entrava na reunião. E quem tá ouvindo pode parecer que isso é esquisito, mas eu vou citar um player do mercado que e não é qualquer player, é o mesmo comportamento. Isso é um perfil. O cara que é responsável pela equipe de copywriting da Empíricos. Empíricos é um player muito gigantesco, forte, certo? E participando de um evento junto com ele compartilha a mesma coisa. Várias vezes, ele tá terminando de escrever a copy e o pessoal tá no estúdio fazendo a gravação. E tem que parar porque ele tá terminando de escrever. Porque o processo criativo, ele por mais que ele seja mapeável, mas ele é incerto. Sim. Você tem a fase de pesquisa, de incubação da ideia, mas a hora que a inspiração vem, não dá pra você escolher muito. E às vezes ela vem no último segundo. E quando a pessoa se doutrina isso, ela se coloca em situações assim, ela fica muito boa nisso. Ela fica boa nisso. Ela fica boa nisso, Mas é importante a gente ter um processo, porque eu falei isso. Porque assim, a maioria das vendas acontece depois de até 5 contatos, 6 contatos. E quando a gente é um pouco desorganizado nesse sentido, a gente confia muito no taco, a gente esquece de se programar
para entrar em contato com esse cliente depois e é onde a maioria das vendas acontece. Exato. Em 5 contatos. E daí que vem a questão do processo de venda. Exato. E quando alguém fala assim, ó, pra mim, Adriano, mas vender não é uma arte? Eu falo, olha, torce pra não ser. Porque se vender for uma arte, você não está contratando o vendedor, você está contratando o quê? Artista. Sim. O artista pinta quando quer, desenha quando quer, escreve música quando quer, e quando acorda mal-humorado não produz porra nenhuma. Então, torce para não ser uma arte, porque se for, estamos todo mundo fudido. Então, se vender não é uma arte, ela é o quê? Vender é uma ciência. Porque ela se baseia em outras ciências para acontecer. Psicologia é ciência, está em vendas. Comunicação é ciência, está em vendas. Administração tem processo científico, está em vendas. Então, sociologia, relações humanas, é uma ciência. Vendas se apropria de tudo isso. Por que criar um processo de venda é importante? Porque não importa quem você vai colocar lá para poder performar. Se a pessoa seguir o processo, ela performa. Então, ao invés de contratar bons vendedores... Pô, como que eu contrato bons vendedores? Não, primeiro você se preocupa em ter um bom processo de vendas. Porque um vendedor mediano com um bom processo de vendas performa. Um vendedor sensacional sem um processo de vendas performa enquanto ele é seu vendedor. A hora que ele deixou de ser seu vendedor, o sensacional dele vai para o concorrente. E os clientes vão junto com ele. E você fica refém de contratar um próximo vendedor sensacional. Então, ter um bom processo de vendas mapeável, do jeito que tem que ser, criado, definido, constituído da empresa, me ajuda a não passar por situações dessa, que é depender do improviso do vendedor. E aí, onde ele vai canalizar essa força improvisadora que ele tem? Para momentos em que ele tem que fazer isso. Quando surgir uma objeção na hora errada, exato. ele tem que criar em cima daquilo. Quando alguém responde algo não mapeado no manual de objeções e ele cria alguma coisa para aquilo, depois manualiza. Então é daí que o cara canaliza a criatividade. Mas não dá para ser refém de vendedores artistas, entendeu? Sim. Por isso a importância de ter um bom processo de venda. Para organizar. E uma coisa que você falou já em outros conteúdos que eu vi, que eu gostei muito da frase, foi que você falou, não adianta vender, o cara tem que vender dentro do processo que a gente desenvolver, dentro do processo da empresa. Porque senão essa venda a qualquer custo, de novo, uma hora esse cara vai embora. Quais são as 4 grandezas de um processo de venda? Então, quem está ouvindo a gente aqui pode estar se perguntando, cara, mas eu tenho um processo de venda e isso acontece comigo. Então, eu tenho uma notícia não muito boa para te dar. Não, você não tem um processo de venda. E para te provar que você não tem, eu vou te escrever quais são as 4 grandezas de um processo de venda e vai pensando aí, será que você cumpre todas elas? Então, primeiro, um processo de venda tem que ser mapeável. O que é mapeável? Eu tenho que saber exatamente o que eu fiz em cada etapa para a venda acontecer. Se eu perguntar assim, então por que ele comprou? Cara, falar a verdade, não sei. Eu achei que até ia perder a venda, mas no final deu certo. Então, você não tem um processo de venda. Ele não é mapeável. Você tem que saber mapear as etapas. Tá, Adriano, mapeei. Tem tudo mapeado. Agora eu tenho um processo de venda? Não. Ele tem que ser replicável. O que significa isso? Faz de novo tudo o que você fez e vão ver se alguém compra também. Entendeu? Porque pensa comigo, vamos supor que você falou assim, não, eu mapeei meu processo de venda. Tá, vendeu pra quem? Pô, vendi pro meu cunhado. Ah, legal. Você tem quantos cunhados? Não, só tenho esse. Fudeu. Entendeu? Por quê? Porque funcionou pra ele. Mas não dá pra eu replicar com outro cunhado. Entendeu? Então ele tem que ser replicável, tem que saber colocar em prática de novo com outros clientes e isso vender, ok? Independente de quem seja o cliente. Tá, replicável, fiz de novo, vendi. Próximo nível, tem que ser duplicável. Não adianta só eu conseguir fazer. Exato. De novo, pro meu cunhado funciona. Ele tenta com o cunhado dele não compra. Outra coisa, nem todo mundo tem cunhado, porra. Então não dá pra depender disso. Então eu tenho que mapear meu processo, eu tenho que replicar e vender de novo, e agora eu tenho que duplicar pra você fazer. Se você conseguir fazer, ótimo, eu tenho um processo mapeável, replicável, duplicável. Agora, não dá pra uma empresa depender só de 2 vendedores, eu e você. Eu vou querer crescer, eu vou querer escalar. A pergunta é escalável o seu processo? Então, se você contratar 50 vendedores essa semana, todos conseguem aprender e performar, semana que vem mais 50, semana que vem mais 50. E aí, o quão escalável é o seu processo? Então, ele tem que ser mapeável, eu tenho que saber o que eu tenho que fazer em cada etapa. Replicável, eu tenho que fazer mais de uma vez e funcionar. Duplicável, eu tenho que ensinar alguém a fazer e esse alguém conseguiu vender. É escalável. Eu tenho que conseguir ensinar várias pessoas a fazerem e todas elas venderem, que é o princípio da franquia formatada. Tá no livro O Mito do Empreendedor, né? Michael Gerber, se eu não me engano, o autor. Sensacional. Ele fala sobre esse padrão McDonald's. Por que franquia tem escala? Porque é padronizado. Então você monta naquela cidade, qualquer pessoa dentro daquele processo da franquia
performa. Agora eu tenho escala, ok? Agora, se eu depender de cada loja ser única, com uma experiência única, inovadora, criativa, aí eu até vou ter um outro tipo de negócio, talvez com a margem bem maior, mas não é escalável. Meu business, meu game é outro, não é o da escala. Então, para ter o business da escala, ter o game da escala, eu tenho que ter um processo que cumpra essas 4 grandezas, entendeu? Perfeito. O legal de você falar isso é que a gente está numa etapa de crescimento aqui na agência, acelerado, e a gente teve que mudar toda a maneira como a gente trabalha para ter todas essas grandezas. Então, assim, a gente já adotou uma metodologia que já existe, que é Scrum, né? Sim. E aí a gente dividiu nosso time. Assim, antes a gente trabalhava por departamentos e hoje a gente trabalha por squad. Tá. Então, assim, a gente tem 2 squads hoje e a gente montou 2 mini empresas dentro da nossa empresa. Então, dentro do squad tem todos os departamentos de uma empresa, todas as funções, e o time inteiro ele fica para cuidar daquele cliente. O time inteiro entende tudo que está acontecendo e a gente criou metodologias para cada um desses setores e a gente conseguiu replicar no outro, e a ideia é que a gente consiga escalar isso. Aproveitando que você falou isso, quando se trata de vendas, eu quero deixar um ponto de atenção para a tua audiência, que é o seguinte: muitas metodologias que foram criadas lá fora e importadas para cá, para vendas, não passaram por uma devida adaptação para a nossa cultura. Então você tem metodologias como da receita previsível, do Aaron Ross, do cara do HubSpot lá da máquina definitiva, da máquina de vendas e tudo mais. São metodologias bem interessantes, mas elas precisam de uma certa adaptação para a nossa realidade. O que você mais encontra hoje, Wellington? Pelo menos nos treinamentos que eu dou rodando o Brasil. Adriano, tô usando cadência de e-mail aqui para prospecção e, não funciona. Ninguém responde. Por que não está funcionando? Tem sistemas que criam cadência, primeiro e-mail, segundo e-mail, terceiro, extrai e-mail do LinkedIn e que ninguém responde. É porque o Brasil, tecnologicamente falando, ainda tem muito a desenvolver. Quando você sai do eixo Rio-São Paulo, Floripa, BH, ali, e vai para outras regiões, os caras não respondem e-mail, os caras sequer veem e-mail. O dono da empresa não vê e-mail, o cara de compras não vê e-mail, o cara da manutenção não vê e-mail, o cara prospectar, o cara de compras até vê porque tem que formalizar o pedido, mas eu quero falar com um coordenador de manutenção para vender automação, o cara não vê e-mail, e nunca vai ver, o cara tá na porra da fábrica lá, o cara não vai ver o e-mail, entendeu? Então, pense o seguinte, vai importar uma metodologia, procura fazer a adaptação dela para a nossa realidade. Quando você lê livros aí de fora sobre prospecção, outbound marketing, Cold Call 2.0, adoro essas porra, Cold Call 2.0. Não, agora a gente não faz prospecção, a gente faz Cold Call 2.0, que no final o cara pegar a porra do telefone e ligar. Mas é chato. Não dá para falar em casa. Você experimenta chegar no churrasco de família e falar, o que você faz aí? Aí teu cunhado lá, cara, e aí, emprego novo, o que você faz? Eu trabalho ligando para os clientes 150 ligações por dia para oferecer nosso serviço. Telemarketing então, mano? O cara da Vivo? É chato. Agora, quando você encontra o cara e fala assim, o que você faz? Fala assim, eu sou SDR. Nossa, o que é SDR? SDR é um profissional que implanta a metodologia de outbound marketing baseado no conceito de Cold Call 2.0. Tem como objetivo falar com os decision makers, tentando passar pelos gatekeepers e tentando marcar uma call. O cara fala, porra, nossa, virou doutor? Virou importante Caralho, agora. Virou doutor, entendeu? Então é isso, é muito mais legal falar. Eu trabalho numa startup, meu nome é Enzo, entendeu? É muito mais legal falar isso, entendeu? Não desmerecendo essas estratégias que vêm de fora, mas de novo, há que se fazer a devida adaptação. Porque no final das contas, não importa se você é vendedor ou se você é um Key Account Manager, que a mamãe fica feliz que eu não falo, eu sou Key Account Manager. Não importa, no final é convencer o cara a assinar na linha pontilhada. E para isso, na grande maioria das vezes, da venda B2B, tu vai ter que passar a mão na porra do telefone e ligar na empresa, entendeu? Por quê? Porque dependendo de para onde você vende, para quem você vende, não dá para depender dessa cadência de e-mails, entendeu? Exato. A não ser que você venda para um outro perfil de empresa tecnologicamente desenvolvido, mas ok, não é a grande maioria quando se fala de Brasil, entendeu? Então só cuidado com essas metodologias importadas sem essa devida adaptação, entendeu? Vamos agora para o que interessa, né? Não que a gente falou não seja interessante, Vai começar agora? Mas então? Eu vou falar agora da parte que, cara, é assim, eu vendo, sei lá, 10, 12 anos, comecei do zero, sempre vendi, sempre fiz grandes vendas, valores assim, enfim. E eu tava fazendo um treinamento de vendas. E eu, o que eu mais amo fazer na vida é vender qualquer coisa. Já vendia sair na praia, enfim. Sim. E aí a gente, no meio do treinamento, o cara pediu pra mim,
como que você faz pra você fazer uma ligação pra me prospectar agora? E eu, fácil. Na hora que eu peguei o telefone, eu falei, Travou. puta merda, não sei o que eu vou falar. E agora, como é que eu vou falar? Sim. E como a gente pode montar esse script de vendas que seja infalível? Agora você vai contar o segredo da caixa preta Legal. pra gente entender como que a gente pode montar isso. Show de bola. Cara, quando você vai criar um script, a primeira coisa, principalmente para ligação, a primeira coisa que você precisa entender é como essa dinâmica funciona. E às vezes as pessoas não param para entender como a dinâmica de uma ligação funciona, ok? Primeira parte da dinâmica de uma ligação é o seguinte, eu tô ligando para uma pessoa que se ela atender o telefone é porque ela pode falar. Se o seu telefone tocar agora e o meu tocar agora, a gente não vai atender. Porque a gente não pode falar agora. Sim. Se eu tô no meio de uma cirurgia e tocar meu celular, eu não vou atender. Porque eu não posso falar agora. A não ser que eu seja um médico, mas tudo bem. Eu não posso falar agora, porque eu tô na cirurgia. Agora, se o telefone tocou e eu atendi, eu posso falar. A questão agora é se eu continuarei te dando atenção ou não. Dependendo do que você me diga. Então, o jogo de uma ligação de prospecção é um jogo de transformar segundos em minutos. Eu tenho 5 segundos, e isso é mapeado em pesquisa científica. Aí eu vou voltar lá no livro O Poder da Presença, da doutora Amy Cuddy. Você tem 5 segundos para convencer quem está do lado de lá se você merece a atenção dela porque você é confiável ou se ela pode gostar de você. Essa primeira decisão que o cérebro toma sobre o que você pode ser ou não é tomada em 5 segundos. O que tu consegue falar em 5 segundos no telefone? Então você começa a entender que não é um jogo sobre o que você fala, e sim sobre como você fala, ok? Então esse é o primeiro ponto. É a dinâmica de transformar 5 segundos talvez em 5 minutos, ok? Primeiro ponto. Segundo ponto, se a pessoa atendeu, é Que eu não porque tô ela incomodando. não tô incomodando, elimina isso. Mas eu sinto que eu tô atrapalhando o dia dela. Tu tá atrapalhando o dia dela, porque ela não planejou a tua ligação. Se você perguntar pra ela, por que você prefere agora? Receber uma ligação ou comer chocolate? Porra, não, receber uma ligação, porra. Não, ninguém vai escolher isso, entendeu? Então você tá atrapalhando o dia dela, sim. Esse é o segundo ponto, ok? E aí, se é um jogo de transformar segundos em minutos, a melhor chance que eu tenho é não fazer a ligação na porra do improviso. Porque eu vou ter que lidar com a dinâmica de eu tô incomodando, eu tô inseguro, e se ela me rejeitar, e ninguém quer ser rejeitado, e se ela falar não, ninguém quer receber um não, e se eu não conseguir, ninguém quer se sentir incapaz. E eu tenho que lidar com tudo isso e pensar, o que eu vou falar pra ela agora? Entendeu? Por isso que ter um script é obrigatório você ter esse script, para que você não tenha que passar por essa dinâmica. Outro ponto, tudo isso antes de desenhar o script. Outro ponto importante. Isto não é uma ligação de vendas. Vou repetir. Isto não é uma ligação de vendas. Então, Wellington, se não é uma ligação de vendas, qual é a única coisa que eu não posso fazer no telefone? Vender. Vender. Vender significa o quê? Falar do meu produto é tentar vender? É. Falar da minha empresa é tentar vender? É. Falar de benefício é tentar vender? Então eu não posso fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Porque quando terminar a ligação, ela vai comprar de mim? Não. E por que não vai? Porque meu produto não vende na primeira ligação. Carioca, mas a porra do meu produto vende na primeira ligação. Então não é uma ligação de prospecção, é uma ligação de venda. Então o seu script não vai ser um script para prospectar, vai ser um script para vender. Vou dar um exemplo prático disso. Minha equipe da Safin, que é a minha corretora de seguros no Rio, vende seguro de vida por telefone na primeira ligação. Eles têm que ligar para o cliente, tem que terminar a ligação com a venda feita. Como diria um ex-parceiro meu, né? Cada enxadada é uma minhoca. Então é isso. Você tacou a enxada, tem que voltar a minhoca. Não voltou minhoca, tá errado. Porque era um potencial cliente para comprar agora e você não vendeu. Isso não é ligação de prospecção, isso é uma ligação de venda. Ligação de prospecção tem como único objetivo levar o cliente da primeira fase para a segunda fase. Então, se a fase 1 é a prospecção, a fase 2 qual vai ser? Qualificação, apresentação, investigação, validação, não importa. Mas da primeira fase para a segunda fase, ok? Pensando em todos esses elementos, de transformar segundos em minutos, que não é uma ligação de venda, que eu não posso me preocupar em estar incomodando, e que eu tenho, se ele atendeu, ele pode falar, e ele vai decidir se me dá mais tempo ou não, eu cheguei numa estrutura mapeando o mercado, coisas que já existem. Por isso que eu falo sobre leitura, sobre o conhecimento teórico, que é muito importante para o vendedor. Porque o teórico é você pegar tudo aquilo que todo mundo viveu, tentou, fracassou, se fudeu e não conseguiu, e eles trouxeram essa informação para você. Perder isso, ou virar as costas para isso, tem que ser anta demais, tem que ser assim, completo
Não dá, cara. Não precisa ser um gênio para você entender que quem veio antes já pensou muita coisa que eu não tenho que pensar do zero, entendeu? Fui pro mercado, estudei esse mercado de persuasão, estrutura persuasiva, e encontrei uma estrutura chamada AIDA. Qualquer pessoa que cursou publicidade e propaganda já ouviu falar. Qualquer pessoa que estudou qualquer coisa sobre persuasão ouviu falar sobre AIDA. Só que o AIDA tinha um problema. Eu cursei publicidade e propaganda. E quando você cursa, você aprende o AIDA, o A, o I, o D e o A de um jeito, que é atenção, interesse, decisão, desejo e ação. Ok? Atenção, interesse, desejo e ação. Você tem que fazer a pessoa te dar a atenção dela, se interessar pelo que você está falando, desejar o que você está apresentando e agir comprando. Ok? Só que eu voltei um pouco mais para estudar. E eu encontrei uma estrutura mais antiga do AIDA, que o D não é desejo. O D é decisão. Ou seja, ter a sua atenção, despertar seu interesse, fazer você tomar uma decisão e agir. E eu achei sensacional isso, porque eu comecei a me perguntar o seguinte: tem coisas que nós desejamos comprar e não compramos? Porra, só quem é pobre sabe um monte, caralhada de coisa que tu desejou e não comprou. E porque mesmo tendo dinheiro, eu desejei, mas eu não comprei ainda, entendeu? E mesmo tendo dinheiro. Bom, já que falamos do caso da manhã aí do celular, né? Pô, já era pra eu ter trocado meu iPhone pro iPhone 13, né? Eu desejei o 13, mas eu não tinha tomado a decisão. Agora que o meu iPhone 11 foi produto de um furto, eu tenho que decidir trocar. Produzo muito conteúdo. Conteúdo para isso tem que ser iPhone. Então eu já tinha o desejo, mas eu não tinha trocado. Então, se tem coisas que eu desejo, mas eu não compro, é que está faltando uma etapa entre o desejo e a ação. E essa etapa se chama decisão. A decisão de compra não foi tomada. E eu resolvi usar uma estrutura de AIDA diferente, que é o AIDA com 2 Ds, que é o atenção, interesse, desejo, decisão e ação. E eu resolvi adaptar isso para a estrutura de um script de prospecção. Pode ser usado para a estrutura de um script de apresentação? Também pode. Mas para apresentação eu criei outro framework, que para mim funciona muito melhor, e eu duplico ele. Mas para prospecção o AIDA é infalível. Fase 1 do AIDA, atenção. Quando você atende o telefone, você pode falar? Pode. Mas você vai escolher me dar a sua atenção? Aí eu preciso que você decida me dar a tua atenção. E tem uma frase que eu uso em quase todo script que eu crio para as empresas, que é quando eu peço a sua atenção e peço que você decida me entregá-la. Que é aquela frase: Wellington, eu preciso falar com você 2 minutos. É um bom momento ou é melhor te ligar num outro horário? E muita gente me pergunta, uma das que eu mais recebo: Adriano, mas quando eu faço isso, eu não estou dando a chance para o cara falar, não posso falar agora não, e ir embora. Eu quero dar essa chance para ele. É isso que as pessoas não entendem. Não é que você tem agora, eu tô te dando essa chance. E por que eu tô te dando ela? Porque a pior coisa que pode acontecer é eu começar o script e você me interromper e falar, cara, eu não posso falar agora. Porque aí eu perdi o elemento de surpresa. Ele atrapalhou a minha estrutura persuasiva. Ele quebrou o meu padrão esperado de comportamento. Entendeu? Então quando eu falo assim, Wellington, eu preciso falar com você 2 minutos. É um bom momento ou é melhor te ligar no outro horário? O gatilho da curiosidade aqui é intenso. Você vai me dizer, não, pode falar. E você vai me dizer isso de várias formas. Você falar assim, sobre o que seria? Tá me dizendo o quê? Eu quero saber. Fala assim, como assim? Você quer saber? Não, posso falar. Você quer saber? É rápido? Você quer saber? Então, qualquer coisa que você me responda na direção de continue falando, eu pesquei você pelo gatilho da curiosidade. Então, o primeiro AIDA de atenção tem esse objetivo. Só um adendo aí no que você está falando. Eu aplico o mesmo script, porque eu copiei de você, claro. Aprendi, na verdade, copiei, Ctrl-C, Ctrl-V. Isso. E o interessante é o seguinte, que você também usa o gatilho do compromisso com o cliente. Porque ele fala assim, agora eu não posso. Eu falo, posso te ligar amanhã às 10 horas da manhã? Aí ele, pode. E eu consegui, assim, várias reuniões nesse sentido. E olha que interessante, não tem como terminar com um não. Porque ele fala, cara, agora não dá, me liga depois. Isso é um sim, entendeu? Outra coisa, tudo que eu falar pra tua audiência aqui, Wellington, eu vou ser muito respeitoso com a tua audiência e teu trabalho. Como que eu vou ser respeitoso? Não dá pra eu vir aqui dar a opinião do Adriano. Apesar do Adriano ter várias opiniões, muito bem embasadas. Mas se estamos falando de vendas como ciência, a ciência não é baseada numa opinião. Ela é baseada em um embasamento científico. E como que eu faço isso?
quando eu trago estudo para isso, ok? Então, sempre que possível, eu vou trazer esses estudos. Um deles é o do Dr. Robert Cialdini, no livro Armas da Persuasão, em que ele estrutura os 6 princípios da persuasão, e um deles, se eu não me engano, na hierarquia, é o terceiro, que é o princípio da consistência. Quarto, perdão, é o princípio da consistência. Ou seja, uma vez que o cliente toma uma decisão, as pessoas tomam decisões, elas tendem a ser consistentes com a decisão tomada. Às vezes, tem pessoas que são tão sérias com isso que elas se colocam em problemas só para não dizer não depois que disseram sim, entendeu? Então, quando eu falo pro cara, é um bom momento ou é melhor te ligar no outro horário? Eu tô dando ele a liberdade de pular fora e isso é sensacional, porque dá a ideia de que quem decidiu falar foi ele, e se ele decidiu e fala assim, ele tem que ser coerente com esse compromisso, entendeu? Show. Aí, o meu script pode durar quanto tempo? Uma eternidade, dentro de 2 minutos. Em 2 minutos você não vai me interromper. Eu tenho 2 minutos para falar o que eu quiser e perguntar o que eu quiser. Porque eu falei, eu preciso falar com você 2 minutos. Então, isso capta a sua atenção. Na prática, quem estiver ouvindo e não estiver me vendo, não vai perceber isso. Mas para quem estiver vendo o corte ou o vídeo depois, é tipo assim, ó. A pessoa tem o telefone, ela atende assim, ó. Alô? Oi? E ela tá fazendo um monte de sinal para todo mundo, o telefone aqui no ombro. Quando você fala assim, ô Wellington, eu preciso falar com você 2 minutos. E ainda fala devagar ainda. É o tom de voz, né? O Que tom você de falou voz. pra... É um bom momento ou é melhor te ligar no outro horário? A pessoa fala assim, ó. Peraí. O que foi? Ela se ajeita pra ouvir. Ela interrompe e se ajeita pra ouvir. Por quê? Porque agora eu tenho a atenção dela. E esse é o único objetivo aí, ter a atenção da pessoa, ok? Daria pra ficar mais uma semana falando só do atenção, viu? Mas é o nível de profundidade. É importante o vendedor estudar isso. Esse nível de profundidade teórico traz embasamento para a prática, ok? Ok, tenho a atenção dela, posso seguir o script, eu vou para a parte seguinte, que é a parte do interesse. O que o interesse faz? O interesse desperta em você a vontade de continuar na ligação. E quem é a pessoa mais interessante do mundo para mim, Wellington? A sua esposa? Não. Você. Óbvio. É você. Ela só é interessante porque ela me ama. Né? É verdade. Se a gente ela é egoísta, extremamente egoísta. Se ela só se amasse, ela não tava gente é comigo, assim, porque tem gente muito melhor do que eu, viu? Então, eu brinco falando o seguinte, ó, qualquer pessoa do mundo que sabe, que é casado, reconhece que se teu cônjuge esperasse 5 minutos a mais, esperava muito melhor. Dava pra encontrar. Mas 5 minutos, passava algo muito melhor, entendeu? Mas graças a Deus, a pessoa ansiosa escolheu a gente. Mas a pessoa mais interessante do mundo pra mim sou eu. Sou eu mesmo, entendeu? exato. Quem são os amigos que eu mais gosto? Aqueles que mais gostam de mim. Quem são os amigos que são as melhores companhias? Aqueles que mais me ouvem, que mais se interessam por mim. Quem são as pessoas mais legais do trabalho? Aquelas que mais conversam comigo, querendo me ouvir. Nós somos muito egoístas, né? Tem um livro muito famoso na biologia chamado O Gene Egoísta, né? Então nós somos naturalmente egoístas mesmo, né? Nós precisamos satisfazer nossas necessidades, ok? Isso é um instinto primitivo que tem no cérebro primitivo, cérebro trino do ser humano, mas depois a gente fala sobre isso se der tempo. Mas voltando, o interesse é baseado na minha experiência de mundo. O que é mais interessante para mim é aquilo que satisfaz a minha experiência de mundo. Óbvio que à medida que a pessoa vai avançando na vida, se ela tem filhos ou não, isso vai mudando esses valores, né? Mas ainda há ali o impulso de o que é interessante para mim é o que é para mim, né? Eu sou a pessoa mais importante do mundo. Meu nome é o som mais importante do mundo. Tá num livro também, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Nenhum som é mais gostoso de ser ouvido que o som do próprio nome, certo? Aí falaram isso pro pessoal da Vivo, aí a moça fica assim, oi, Sr. Wellington, tudo bom, Sr. Wellington? Então, Sr. Wellington, eu queria falar pro Sr. Wellington. Que é um pé no saco, né? Então que você quer até mudar de nome. Voltando, o interesse vem da construção do discurso para minha realidade. Por isso que eu falo de não apresentar produto, não apresentar empresa, né? Fala de transformação. Fala do benefício específico para a necessidade daquele cliente, entendeu? Como resolver a dor daquela pessoa. Então você imagina que aquele potencial cliente tem uma dor a ser resolvida, porque você estudou o teu mercado, você está ligando para um potencial cliente que provavelmente tem aquele problema, e quando você fala, Wellington, eu preciso falar com você 2 minutos, não, pode falar. Então, Wellington, o motivo da minha ligação, e aí a partir daquilo que eu te apresento é aquilo que a sua dor, a sua transformação, o seu desejo está buscando.
E tudo que eu disser que nós fazemos, eu já falo adaptado a essa realidade, ok? Eu moro em Rio Claro, no Rio de Janeiro. E lá no Rio, eu tenho alugado um apartamento em Copacabana, desci pra piscina, tinha um cara lá nadando e tudo mais, com a filhinha e tudo mais, peguei amizade, começamos a conversar. O que você faz? Eu trabalho como consultor financeiro, entendeu? Falei, e aí, o que você tá fazendo? Não, tô desempregado. Eu falei, cara, você não vai pro mercado de consultoria? Porra, mas sensacional, mas eu não sei vender. Eu vou oferecer o quê? Né? É muito amplo consultoria financeira. Gestão financeira é muito amplo, né? E eu falei, o que você já fez? Você sabe, bem estuda, consultoria de graça, na beira da piscina. O que você faz? Falei, cara, você quer ver um bom discurso pra você? Seguinte, ó. Toda empresa tem dinheiro perdido no fluxo de caixa. Não tem? Toda empresa tem dinheiro perdido no fluxo de caixa. Pois é, você consegue ajudar a achar esse dinheiro? Consigo. E é um dinheiro que é um lucro perdido ali que poderia ir para o bolso do dono? Cara, é o que eu mais faço. Falei, pronto, você ajuda as empresas a encontrar o lucro perdido no fluxo de caixa e trazer de 5 a 10% a mais desse lucro para o bolso dos donos. Ele falou, cara, sensacional. Aí eu falei assim, ele falou, como é que você pensou nisso? Eu falei, porra, eu sou empresário. Se você está falando que toda empresa tem lucro perdido no fluxo de caixa, eu já estou pensando na minha empresa. Cara, minha empresa tem lucro perdido. Esse lucro perdido podia vir para mim. Quanto? Cara, imagina uns 10% a mais de lucro. Eu sou empresário. Eu estou trazendo para minha realidade. Qualquer um pode fazer isso que eu estou fazendo agora. Que é se colocar com o foco do cliente. Não é foco no cliente. Muita empresa erra aqui. Virou modinha falar, a gente tem foco no cliente. Tá, quando eu falo foco no cliente, o foco está saindo de onde? De mim. E eu tô colocando foco nele. Essa luz que tá aqui na gente no estúdio, né? O foco sai de lá e vem para mim. Então o foco é de quem? Meu ou da luz? É da luz. Então ter foco no cliente é o que eu quero projetado nele. Ter foco do cliente é você sair do seu mundo, entrar no mundo dele e entender para onde o foco dele projeta. Aí você vai falar, é pra cá o foco dele, entendeu? Agora eu sei onde eu tenho que ir para gerar interesse nele. E o que eu fiz foi isso. Eu sou empresário, eu quero aumentar meu lucro, eu tenho fluxo de caixa e tem dinheiro perdido ali. Quanto? Cara, 5 a 10%? Então pronto, eu ajudo empresários como você a trazer de 5 a 10% a mais de lucro pro teu bolso de um dinheiro que está perdido no teu fluxo de caixa. E eu faço isso utilizando ferramentas de gestão financeira. Pô, cara, eu já quero essa porra. Não interessa o que é simpatia. Ficar pelado no banheiro 5 da manhã, dar 3 pulinhos. Eu quero, porra. Eu quero 5 a 10% de lucro. Não é nem faturamento. É lucro, cara. Porra, entendeu? Então, como que eu desperto interesse no cliente? Quando eu embalo essa mensagem de acordo com a transformação que você pode ter, com aquilo que você deseja obter ou aquilo que você quer evitar de dor. É aqui eu trabalho a parte do interesse. Ok? E aí depois eu vou pro desejo. Porque me interessou isso aí. Me interessou. Agora, como que eu faço ele desejar? Um exemplo de script. É quando eu trago isso daqui especificamente para ele. Não é uma ideia do que eu faço. Que até então eu falo assim, eu faço isso. Ele fala, isso me interessa. Aí eu viro para ele e falo assim, então, Wellington, aliás, a nossa equipe mapeou a tua empresa. E pelo nosso mapeamento, eu acredito que nós conseguimos adaptar essa metodologia à tua realidade e ajudar vocês a aumentar o lucro de vocês. Pera aí, porra. Mapeou a minha empresa? Eu quero ver essa porra agora. Entendeu? Agora eu desejei, tá pra mim isso, entendeu? Isso é um exemplo de adaptação do discurso. Então fazer desejar é agora que eu dei uma ideia de transformação, de possibilidade de resultado, de tirar dor, de obter prazer. Porque o ser humano é movido a isso, dor e prazer. Tudo que a gente faz é para obter prazer ou para evitar a dor, ok? Eu aprendi isso na faculdade, eu aprendi isso na formação de coaching, mas a primeira vez que eu vi isso eu tinha 19 anos, eu cursava administração, e eu ia de Rio Claro para Limeira cursando administração, e eu ia de van todo dia. E um dos caras que ia na van era um ex-estelionatário, 171, né? Preso na Bolívia. Ele falava abertamente da vida dele e estava cursando administração para melhorar de vida, para melhorar os negócios dele. Achei fenomenal isso. E ele foi a primeira pessoa que me ensinou isso, que o ser humano é movido a dor e prazer. Só que diferente da visão do estelionatário. Ele falou assim, ó, todo mundo tem duas coisas na vida, a ânsia de ganhar e o medo de perder. Quando eu perguntei assim para ele, cara, como é que você fazia para tirar dinheiro dos outros? Ele falou, não, eu nunca tirei dinheiro de ninguém.
Ah, cara, falei, porra, papinho de 171, né? Tu nunca tirou dinheiro, eu sou carioca, porra, tu nunca tirou dinheiro de ninguém. Como assim tu nunca tirou dinheiro de ninguém? Eu falei, não. As pessoas me davam dinheiro. Porque elas queriam. Olha só, eu não tô aqui fazendo apologia, hein? Olha o cancelamento aí. Não é isso. Mas olha a visão do cara. Eu não tirava dinheiro de ninguém, não sou ladrão. Agora, a pessoa me dava o dinheiro porque ela queria. E porque ela queria, porque todo mundo tem ânsia de ganhar e medo de perder. Ele falava assim, ó, quando você souber trabalhar a ânsia de ganhar e o medo de perder na mente de uma pessoa, você não tem que tirar nada de ninguém. Elas te dão, né, querendo, voluntariamente. Entendeu? Eu aprendi depois, mesma coisa, o ser humano vive dor e prazer. O que é a dor? Medo de perder. O que é o prazer? A ânsia de ganhar. Ok? Então é isso. Ali, eu quero trabalhar essa mentalidade dele. Aqui eu falei, ó, isso aqui é possível. Agora, na tua realidade, olha que bacana. Entendeu? E agora eu tenho medo de perder e eu quero a ânsia de ganhar. É a dor e o prazer, ok? Até que eu fui no desejo. Agora falta tomada de decisão. O que é tomada de decisão? Wellington, por sinal, um consultor da nossa equipe vai estar em São José dos Campos na segunda-feira, visitando 2 clientes. É possível você recebê-lo para que ele possa te apresentar na prática como esse trabalho funciona e como que ele pode ajudar você a vender mais também, a ter mais lucro, seja lá o que for, como ele também pode te ajudar, é possível, entendeu? E quando eu vou por é possível, de novo, olha como é sutil, é possível. Porque se não for, não tem problema. É tu que não vai ganhar. É tu que não vai ter o lucro. É você que não vai vender mais. É você que não vai comprar mais barato. É você que não vai reduzir custo. É você, cara. Então, é possível recebê-lo? E é muito fácil, porque tu vai estar na cidade já. Então, tomar essa decisão é muito fácil, ok? E aí vai para a ação, que é o agendamento em si. E aqui eu tenho toda a estrutura do AIDA. Atenção, interesse, desejo, decisão e ação. Quando eu falo que é infalível, é porque ela dá certo sempre? Não. Porque o jogo de vendas não é um jogo de funcionar sempre. Um jogo de vendas é o jogo dos números. É o jogo das médias. Todo mundo vai comprar? Não. Ninguém vai comprar? Não. Então, se eu ficar no mercado por tempo suficiente, alguém vai comprar. Então, ele é infalível por causa disso. Porque o jogo de vendas é um jogo de números de longo prazo. Agora, quer dizer que ele funciona sempre? Não, mas também não era para funcionar sempre. Porque se funcionar sempre, tá todo mundo aqui numa cobertura do barril pra caralho, entendeu? Se todo mundo comprasse sempre. Então, ele é infalível porque é uma estrutura que a longo prazo funciona. É comprovada, entendeu? Perfeito. Agora vamos fazer um resumo, como se você estivesse fazendo a ligação para mim e você me prospectando. Legal. Só de tudo isso que a gente fez. Vou fazer o mesmo script que a minha equipe da Academia do Vendedor faz ligando para as empresas. Pode ser? Perfeito. Fala, Lu aí. Alô? Wellington? Sim. Ô, Wellington, aqui é Adriano da Academia do Vendedor. Tudo bom? Oi, tudo bom, Adriano? Maravilha. Wellington, eu preciso falar com você 2 minutos. É um bom momento ou é melhor te ligar num outro horário? Não, pode falar sobre o que seria. Perfeito. Wellington, é que a Academia do Vendedor é uma empresa especializada em ajudar agências de marketing digital como a sua, do interior de São Paulo, a aumentarem de 20% a 50% as suas vendas. Por exemplo, esse trabalho já foi feito com agências de São Paulo, do interior, Piracicaba, Campinas, Limeira, São José dos Campos, sempre gerando esse aumento de 20% a 50%. Nossa equipe mapeou a Seven. E nós acreditamos que esse trabalho que a gente realiza também pode ajudar vocês a venderem mais. Eu tenho um consultor meu em São José, na terça-feira, visitando outros 2 clientes. É possível você recebê-lo para que ele possa te explicar passo a passo como esse trabalho funciona? É possível? É possível, sim. Pronto, foi do A até a decisão, né? E aí aqui é o ajudamento em si, né? E se o cara falar não? Como assim não? Aí você já desiste do lead? Mas não é não é possível. Ou se ele falar, não tem interesse. Ah, então, você viu que, olha que bacana que você falou. Isso aqui é muito importante, pessoal. Ouça isso daqui, ok? E se ele falar não? E a primeira pergunta que tem que falar é o seguinte: ele falou não pra quê? Porque dependendo de onde for o não dele, eu tenho uma estratégia pra vencer essa objeção. Entendeu? Não é só falar não. Então, em que momento veio o seu não? Qual foi a parte do script que vai vir o seu não? Na parte que você fala, ou aquilo que você faz, por exemplo. Ah, tá. Então você não quer vender mais, ok? Não, É isso? na verdade eu quero vender mais, né? Então você falou não pra quê? Pra vender mais. Então, como você falou não? Mas pode ser que você tenha falado. Ah, não. Eu já tenho algo aqui que eu faço algo parecido já e não funciona muito bem. Então, parecido com o quê? Parecido com... Você verdade. não faz ideia do que eu faço. É verdade. Você não faz ideia do que eu faço. Aham. Porque eu falei sobre o benefício, a transformação que você vai ter. E deixa eu fazer uma pergunta. E se no final ele fala assim, então manda uma proposta, eu não vou vai estar corrido, você não consegue mandar uma proposta no meu e-mail? Proposta do quê? Eu não tô te oferecendo nada.
Você entende? Por que a mentalidade da prospecção tem que ser essa? Que é o seguinte, eu não posso ligar para oferecer alguma coisa. Eu tenho que ligar para prospectar você se você está vivendo essa dor, se você deseja alcançar isso, se você quer essa transformação, nossa empresa ajuda a empresa a conseguir isso aqui. Como? Como não importa. Porque você acabou de encontrar alguém que te dá o que você quer. E quando eu encontro alguém que me dá o que eu quero, agora eu quero saber como. E eu tô te falando, perfeito, é para isso que ele vai até aí, para que você possa entender o como. Entendeu? Então, eu quero te dizer Animal. o como, mas não dá para te dizer o como por telefone. Entendeu? Perfeito? Por isso, o agendamento da reunião é importante. Adriano, mas não dá para ajudar a reunião com todo mundo. Eu trabalho com cliente do Brasil inteiro. Legal, joga para videochamada. Sim. Hoje, na Academia do Vendedor, a maioria das reuniões são por videochamada, né? Outra, das poucas coisas boas que estão sobrando da pandemia, né? A evolução Do digital é uma delas. Né? Muitas empresas que não faziam ideia que digital era possível estão sequer pensando em sair do home office. Entendeu? A gente evoluiu talvez em 5 anos nesses últimos 2, entendeu? Então isso facilita muito. O cara que está pedindo reunião online via live de sertanejo na TV de casa, na época da pandemia do lockdown, entendeu? Esse cara começou a pedir comida no mercado pelo iFood. Entendeu? Esse cara começou a fazer tudo. Ele fez telemedicina. E quando é que você vai passar pelo médico pelo telefone? Abrir a garganta lá, deixar ele ver pela câmera, tá vermelho, pô, entendeu? Então esse cara, toda essa experiência online, por que ele não pode ter uma reunião online comigo? Entendeu? Então esse é um ponto importante. Mas você de fato pode dizer não. Ah, não, beleza, mas a gente não tem interesse, entendeu? E eu posso só confirmar. Entendi, Wellington? Para que eu possa deixar registrado um próximo contato com vocês ou não, deixa eu entender. Não é interessante para vocês aumentar as vendas ao longo de 2022? Não está no planejamento de vocês? É isso? Eu quero entender o que é o teu não, entendeu? Não, a gente está bem. Ok, muito obrigado. E eu vou praticar o amor ao próximo. Não quer, próximo. Entendeu? Não dá pra ficar perdendo. A prospecção fria, cara. Eu não tenho nenhuma conexão contigo. Tu é só um potencial cliente, entendeu? Ainda mais B2B ainda. Então, ok, pra que é o teu não? O teu não é pra essa data? Cara, segunda-feira eu não consigo. Sem problema. Tem algum outro dia da semana que vem que você consegue pra eu adaptar a agenda dele? Qual que seria o melhor dia da semana que vem? Eu vou pra agenda do cara. Pra não ficar aquela briguinha. Porque tem outro ponto que é importante. Quando você assume o compromisso de não, ele também é tão forte quanto o outro. E aí tem um padrão que a gente deu o nome, que é o padrão Tom e Jerry, em que fica o cliente fugindo e eu correndo atrás dele, o cliente fugindo e eu correndo atrás dele. Eu falo assim, cara, segunda-feira você pode? Ah, cara, segunda eu não consigo. Não. E na quarta? Quarta só de manhã. Não, de manhã eu não pode. E na sexta? Cara, então, cara, segunda-feira é possível? Cara, segunda-feira eu não consigo, eu vou viajar, volto só na quarta. Perfeito. Na semana que vem, na quinta ou na sexta, é uma possibilidade ou é melhor marcar para outra? Não, se for na sexta eu consigo. Ah, perfeito. Que horário você consegue? Que aí eu coloco a agenda dele à sua disposição, fica mais fácil. Pô, mas você não tá, sei lá, abaixando pro cliente? Cara, desculpa, eu quero vender, pô, entendeu? Não tô aqui ficar fazendo de bonzão, entendeu? Pô, eu quero vender. E quando eu quero vender, eu mostro interesse. Não é isso que vai fazer o cara falar assim, aceitou fácil, não é merecedor de vender pra mim. Cara, não é isso, entendeu? Então, dependendo de onde for o seu não no script, eu tenho formas de vencer esse não, entendeu? Agora, assim, ó, o cara que não quer, entendeu? Se tem um cliente que eu não perco meu tempo, é o cliente que não quer. E o modo vendedor, sabe qual que é? É que vendedor é um bicho orgulhoso. Você quer ver um vendedor não dormir e ele te dá atenção pro resto da vida? Fala que não quer. Ele fala, tu não quer? Não. Tu não quer meu produto? Não, filho. Tá, agora tu vai comprar essa porra. Eu vou morrer, mas tu vai comprar. É minha última venda, mas tu compra. Tu não quer, porra. Quando tu não quer? Tu é o bonzão que não vai... E é ruim isso. Porque você gasta energia com quem não tem perfil. Então, cara, não quer. Tem um mercado imenso para vender de gente que não tá pensando em comprar, mas pode considerar. Tem um livro, A Máquina Definitiva de Vendas, do Chet Holmes. Ele compartilha um gráfico lá, uma pirâmide, que ele fala o seguinte: 3% do mercado quer comprar o que você vende e tá procurando comprar agora. Entendeu? Igual eu. Quem vende iPhone 13 aí, ó. Eu acabei de entrar pros 3%. Eu quero e eu vou comprar um iPhone 13. Fim. Entendeu? 7% não tá pensando, mas tá disposto a comprar se a oferta for boa. Esses 10%, como é que você chega neles? Propaganda. Ads.
marketing, né? Por quê? Porque são potenciais clientes dispostos a comprar. O problema é que não foi só eu que pensei nesse povo não, viu? Você pensou, todo mundo pensou, porque é mais fácil para vender. O cara quer, é o oceano vermelho. É os caras se estapeando para tentar vender, entendeu? Margem baixa, apertada, desconto, concessões. Aí ele fala o seguinte, tem outras 3 divisões na pirâmide que ninguém dá atenção. Os primeiros 30% são clientes que não estão pensando em comprar de você. Não é que eles não querem. Não. Não é que eles não precisam. Não, eles só não estão pensando. Porra, treinamento de vendas? Olha, faz tempo que a gente não faz um e... Você viu, ele não está pensando sobre aquilo, entendeu? 30% acredita que não é isso que precisa. Então não é que não quer. É que você fala assim, cara, treinamento de vendas. Porra, cara, mas... não sei. Não sei se é isso que vai resolver. Então ele acha que não é aquilo. Mas não é que ele não quer. E 30% não quer mesmo. Se tem uma coisa que eu não faço, é perder tempo com os 30% de baixo. Entendeu? E na minha estratégia comercial, para a plataforma online, hoje eu invisto muito tempo nos de cima. Entendeu? Mas grande parte do tempo da prospecção está nos 60% do meio. E quando você está naquele oceano azul, procurando um cara que não está pensando em comprar, mas é um potencial cliente, e aquele que acha que não é bem isso, mas é que ele não recebeu uma proposta adequada ou adequadamente personalizada para ele, entendeu? Principalmente se o mercado que você está é o mercado de geração de demanda. Tem 2 mercados, que é o de necessidade e geração de demanda. Seu mercado, por exemplo, marketing digital, você acha que ele é de necessidade ou de geração de demanda? De geração de demanda. Por quê? Porque ele gera demanda, né? Como Nesse assim? sentido. Por exemplo, ele é um mercado que a galera precisa disso para ele ter outras coisas. Nesse sentido? Tá, mas história de necessidade ou de geração de demanda? Se eu preciso... Então ele é de necessidade. Por quê? Porque as pessoas precisam disso. Mas se eu não comprar, minha operação para? Depende. Como assim? Por exemplo, eu tenho uma empresa, uma corretora de seguro. Se eu não comprar marketing digital, para tudo, não dá nem para rodar. Não, aí tem outros caminhos também, né? Então, ele pode escolher. Geração de, entendeu? É Entendi. bacana pensar nisso, que é o seguinte, mercado de necessidade, né? Por exemplo, você tem um estúdio de gravação aqui, entendeu? Se você é um estúdio de gravação, uma câmera é um mercado de necessidade, você tem que ter. Senão você não dá pra não ter, né? Não dá pra não ter, entendeu? Então, um insumo para uma indústria, a comida de um restaurante, matéria-prima, por exemplo, Entendi. mercado de necessidade. Você precisa comprar. E isso é uma vantagem, não é? Porque você tem que comprar. Só que já que você tem que comprar, tem muita gente ofertando. Todo mundo sabe disso, entendeu? É a guerra dos preços, né? É a guerra dos preços. Tá lá em cima, ok? O que é o mercado de geração de demanda? Seguinte, você não precisa comprar. Logo, você não está buscando comprar, porque você não precisa. Mas se alguém chegar e construir um discurso persuasivo que faça sentido, você pode comprar agora, se você quiser. Você não tem que esperar para comprar, entendeu? Por exemplo, plano de saúde para quem não tem. A pessoa, ela dá para rodar sem, tem o SUS, porra, entendeu? Só que se eu criar um discurso persuasivo bacana, ela compra agora. Uma empresa que tem um plano de saúde implantado e tem uma data para vencer o contrato. Necessidade. Não dá para chegar lá com um plano puta, ideia maravilhosa, mas ela tem que esperar romper o contrato. Ela tem que esperar terminar. Então não dá para comprar agora. E ela precisa, porque é um benefício implantado, entendeu? Só que na época de renovar o contrato, ele anda junto. Necessidade de geração de demanda, porque eu posso gerar uma demanda nela que ela não pensou. Como, por exemplo, um plano que tenha menos cobertura com um seguro viagem, um plano que tenha menos cobertura com uma rede de urgência e emergência nacional, um plano que ela possa ter um odontológico junto, ela não pensou nisso. N possibilidades. Sim. Mas essa é a diferença, geração de demanda e necessidade. Entendendo isso, eu entendo como atacar o mercado. Se eu estou no mercado de geração de demanda, não foca nos 10%, porque todo mundo vai para lá. Né? Todo mundo, é muito difícil a margem ser boa. Foca no meio, nos 60%, porque como eu gero a demanda, eu não preciso que o cara esteja pronto para comprar. Eu só preciso de um processo de venda devidamente estruturado. Eu só preciso de um bom script de prospecção e uma equipe bem treinada capaz de seguir esse processo. Se eu tiver isso, eu posso gerar demanda no mercado, entendeu? Outra coisa importante é entender se o meu mercado é um mercado de aumento de receita ou redução de custo. E todo mercado, todo produto vendido, ou é aumento de receita ou é redução de custo. Vamos para o iPhone de novo? Por que eu vou comprar um iPhone? Para reduzir custo ou para aumentar a receita?
Pra aumentar a receita. Óbvio, por quê? Porque produzir stories com Samsung não dá. Só quem tem o Samsung sabe que não dá, entendeu? Xiaomi. Não dá. Stories ele é muito melhor com o iPhone, entendeu? Então, e ainda que você esteja aí pensando, hoje não é mais assim, não, é que você não tem o iPhone. Então, você saber que continua sendo assim, entendeu? Então, é um mercado de aumento de receita. Eu não tô buscando ele para aumentar alguma coisa, entendeu? E quem compra só por status? Ainda é um aumento de receita, porque validação social, status, amor, são receitas. São contas de faturamento que a gente tem, entendeu? Então, é um aumento de receita. Então, todo mercado ou é redução de custo ou é aumento de receita. Ou eu ajudo o meu cliente a aumentar o que ele ganha ou a reduzir o quanto ele perde, entendeu? Entendido isso, fica mais fácil estruturar o I do interesse. Então, Adriano, eu vendo, sei lá, bobina de aço, entendeu? O cara não vai vender mais. Por que não? Dependendo de como seja a compra de bobina, ele pode aumentar a receita ou reduzir a despesa, entendeu? Então, toda a minha estrutura, né? Estou fazendo contato com você porque nós somos uma distribuidora e nós estamos com uma ótima oportunidade de compra em bobinas de aço que está ajudando lojas como a sua a aumentar a receita na margem desse produto. Pronto, é aumento de receita. Ou a reduzir o custo com esse insumo. É redução de custo, entendeu? Em virtude de uma oportunidade de compra que a gente conseguiu. Então, interesse, desejo, chama atenção, ok? Então é isso. É redução de despesa ou aumento de receita. É geração de demanda ou é de necessidade. Uma vez que eu entendi isso, fica mais fácil para estruturar o meu script, ok? Nossa, perfeito. Vocês gostaram? Gostaram? Aulas. Foi longa essa parte, né? Foi longa, mas foi sensacional. Acho que cabe num Reels, não cabe de 1 minuto. Galera da edição, corte, claro, né? isso aqui vai ser um corte. Mas o conteúdo é sensacional, legal. Cara, sensacional. Inclusive, pra galera que tá assistindo aí, a gente vai preparar um PDF já com o resumo do que a gente fez e para ele preencher o script depois, com esse script que você já trouxe pra gente já pré-montado. Vai ter o link abaixo desse vídeo ou nas nossas redes sociais. Basta você seguir lá, mas, cara, fenomenal. Na verdade, assim, eu pensei em um podcast e eu tive aulas aqui. Legal. E foi surreal. Muita gente tem dificuldade em criar script. Por isso que dentro da Academia do Vendedor, que é a nossa plataforma de capacitação de vendas, nós criamos uma área chamada Biblioteca de Scripts. Que é o seguinte, o que a gente começou a fazer, Wellington? A criar um aulão de script. Sabe aquele aulão do intensivão do vestibular e tal? A gente passou a criar isso para script também. Ou seja, é um dia que todo mundo entra online, todos os membros da academia, quem quiser participar, e eu sorteio pessoas e ali ao vivo eu crio o script da pessoa. Abre a câmera, ela vai escrevendo ela vai falando o que ela faz, eu vou escrevendo, ela explica cliente, potencial, mercado, sai dali um script para ela poder usar. Esse script vai para nossa biblioteca. Então hoje um membro da Academia do Vendedor, por exemplo, ele entra na biblioteca, se ele vende energia solar, tem script para isso. Se ele vende recuperação tributária, tem script para isso. Ele vende plano de saúde, tem script para isso. Ele vende consórcio, tem script para isso. Ele vende marketing digital, tem script para isso. Consultoria, treinamento, tem script para isso. São só os que eu estou lembrando aqui. Então, contabilidade, se não me engano, tem script para isso. Então, todos os mercados que já passaram por um aulão, foi feito o script e tem o PDF desse script dentro da biblioteca. Então o cara quer ganhar velocidade, né? A academia é para isso, para dar velocidade, para que não tenha que fazer tudo do zero. Lembra do embasamento teórico? Sim, sim. É isso, para você não ter que fazer tudo do zero. Então, também é uma ótima alternativa para quem precisa de um script rápido, por exemplo, e tá meio perdidão como construir isso, entendeu? Exato. E eu também sou aluno da Academia do Vendedor. Meu, sensacional, sensacional. A identidade visual que os caras criaram é sua, parece o Netflix. Ficou legal, né, cara? Ficou muito top. E eu vou deixar o link aqui embaixo também, se você quiser comprar, ser aluno lá. Eu aconselho a você a ser aluno. Legal. Vai ajudar muito o seu negócio, vai ajudar muito o seu processo de vendas, vai ajudar muito para você criar script, enfim, você vai transformar numa máquina de vendas. Show de bola. E pra gente finalizar, você poderia deixar uma última mensagem pra galera que tá ouvindo hoje, precisa vender mais. A gente tá falando com aquele empreendedor, aquele empresário que não sabe como aumentar ali as suas vendas, ou como montar um processo de vendas, ou aquele cara que tá vendendo, é o único cara da empresa que vende, que geralmente é os donos da empresa que fazem essa parte, não tá sabendo como vender. Qual que é a sua última mensagem pra eles, assim? Legal. Seguinte, ó. Por mais que você não tenha ouvido isso quando você começou a empresa, pensa na sua empresa como algo que vai durar pelos próximos 20, 30 anos. Então, pensando nisso, dá tempo de você organizar a casa do jeito que deveria ser, ok? E a primeira coisa que você precisa fazer é ter na tua equipe uma mentalidade de vendas. Na empresa inteira. Não tem nenhum outro departamento na empresa que não seja o comercial. Todos os outros departamentos são etapas do processo de venda.
Porque uma venda só termina quando o cliente compra de novo. Porque vender uma vez só para o cliente não dá. O lucro não é bom. O lucro da primeira venda sempre é o menor. Porque dá muito trabalho convencer ele. O lucro da segunda venda é muito maior, porque ele já é cliente, entendeu? Então, um processo de venda só termina quando o cliente compra de novo. Logo, financeiro, processo de venda. Logística, processo de venda. Entrega, processo de venda. Acompanhamento, processo de venda. Suporte, processo de venda. Tudo isso é processo de venda. Porque tudo que eu faço entre uma venda e outra vai ditar se ele compra de novo de mim ou não. E ninguém vai gastar dinheiro 2 vezes num lugar que não merece. Eu até posso indicar. E aí, lá é bom? Cara, só toma cuidado que os caras até atrasam essa entrega, mas assim, eu até indico. Mas eu não gasto dinheiro de novo se não for bom, entendeu? Então, já que uma venda só termina quando o cliente compra de novo, todo mundo da empresa é da área comercial. Se o cliente parar de comprar, não fica um na empresa. Se o mercado decidir que você não está mais no mercado, pode vender todo o seu patrimônio e colocar na empresa. Só vai atrasar o fechamento. Mas o mercado decidiu que você não vai jogar mais esse jogo. Então, todo mundo da empresa é da área comercial. Primeira coisa, tem que desenvolver essa mentalidade, cultura de gestão por resultados da empresa. Segundo, tem que desenhar o processo de venda. Essa é a última mensagem. Esse aqui é o manual. Tem que desenhar o processo de venda. Não sei como fazer isso. Procura ajuda, que é a coisa mais importante da sua empresa. O vendedor mais importante da sua empresa não é mais importante que o processo de venda. Ele, junto com o processo de venda, é imbatível. Mas ele sozinho não é mais importante que o processo de venda. Por quê? Porque ele é só seu futuro concorrente. Ele é só seu futuro concorrente. Então, enquanto ele estiver do seu lado, ótimo, maravilha. Dentro do seu processo de venda. É o bem mais precioso da sua empresa, é o seu processo de venda. Aí sim, depois, uma equipe adequada para seguir esse processo. Capacitar essa equipe. Valorizar essa equipe. Ela é muito mais importante que o cliente. A sua equipe de venda é muito mais importante que o cliente. Nossa, mas é estranho falar isso hoje em dia, né? Mas é o cara que está em contato com o meu cliente o dia inteiro. Se tem alguém capaz de ferrar uma empresa, é uma equipe mal reconhecida, é uma equipe desmerecida. E só fechando, abrindo um parênteses bem rapidinho aqui, no meu passado muito distante, eu vendi cesta básica por telefone em uma empresa de cesta básica, vendedor interno mesmo. E um dia, o melhor cliente dessa empresa recebeu todas as cestas básicas faltando o arroz. Cara, é uma cesta básica que vai 2 pacotes de 5 quilos de arroz. Nossa. São 10 quilos de arroz. Pensa comigo, você já viu uma produção de cesta básica ou não? Não. Nunca viu? Funciona assim, é uma esteira, fica uma fileira de um lado e uma fileira do outro. A caixa vazia vai passando e cada um vai colocando o produto lá dentro. Chuta qual é o primeiro produto que entra na caixa. Arroz. O arroz. Então pensa comigo, ó, a caixa andou e a pessoa que põe 5 quilos e a outra não colocou. Essa caixa passou por todo mundo e ninguém viu. Mas não é só isso. Adivinha o que tem no final da esteira? Uma balança. Porque você tem que pesar a caixa para ver que está com o peso correto por causa da logística. Dá para você imaginar uma cesta que tem que ter 40 quilos, 35 quilos, 25 quilos, faltar 10 quilos e a balança não acusar? Mas não para por aí, porque um ser humano, não é uma máquina, um ser humano pega essa caixa da balança e coloca num pallet. E esse cara pegou essa caixa, colocou e ele não sentiu que faltava alguma coisa interessante na caixa. Esse pallet seguiu para a logística e um chapa pegou cada pallet, cada caixa dessa com a empilhadeira e colocou. E ele não percebeu. Aí pergunta, foi sem querer? E aí foram descobrir que foi uma sabotagem. Aí que a produção escolheu o melhor cliente da empresa para sabotar o cliente, entendeu? Então, esse é o resultado de uma equipe mal reconhecida e mal acompanhada, né? Então, a tua equipe, teu cliente interno é muito importante, mas depois do seu processo de venda. Então, a sua equipe de venda cuida deles, treina os caras. Ninguém sai de casa pensando assim, a não ser que seja mal reconhecido com um problema, mas a grande maioria das pessoas não sai de casa pensando assim, hoje eu vou foder essa empresa. Eu não vou vender porra nenhuma, vai todo mundo pra rua. Ninguém, a minoria, a grande minoria pensa isso. A maioria quer fazer um bom trabalho, mas chega na empresa e não encontra uma boa estrutura. Outra coisa, só mais um. Vai ficar longo isso aqui. Você falou aberto, aberto. Outra coisa, que eu mais encontro, o cara fala assim, ó, pô, quero aumentar minha venda, vou trazer o melhor vendedor do concorrente pra cá. Aqui o cara vai ser um leão vendendo. Aí traz o cara vira um gatinho. Não bate meta. Aí ele pergunta pra mim assim, depois da consultoria, cara, por que o cara não tá vendendo nada aqui? O cara lá vendia um monte, aqui o cara não vende nada. Falou, a cadeira que ele sentava lá é igual a daqui? Não.
A sala, ar-condicionado, bonitona. Aí aqui, como é que é? É o galpão, porra. O CRM de lá, você colocou aqui, não tem nem CRM, é planilha. Os treinamentos que ele fazia lá, toda segunda-feira de manhã, reunião da equipe, grito de guerra, comemoração. Você faz aqui, a campanha de vendas é igual? Então, ou seja, você trouxe o cara, o leão, né, da Disney pro teu parque do interior, entendeu? E tá reclamando porque ele não tá rugindo igual, entendeu? Ele tá magro, esquelético, nem come, a água é ruim, o público é feio, entendeu? Porra, cara, não é Disney, entendeu? Então a Disney é Disney, entendeu? Então não é só você trazer o leão, entendeu? O leão tem que ter estrutura, entendeu? Se ele não tem estrutura, é só um rato. Mas se tem estrutura, ele vira um Mickey. Entendeu? Se ele não tem estrutura, é só um gatinho. Mas se tem, vira o Simba, entendeu? É isso. Você tem que dar estrutura pro cara. Então, não basta você ter bons vendedores. Tem que ter um bom processo de venda. Tem que ter uma boa estrutura. Isso é seu. O cara foi embora depois, fica contigo. E uma equipe não mediana, em desenvolvimento, performa bem quando você tem isso. E você cria os caras de dentro para fora. E você cria, de fato, uma equipe engajada. Cuida disso internamente, ok? E não se preocupe tanto em trazer isso pronto. Não sabe como fazer isso? Pede ajuda. Né? Não precisa ser para a academia do vendedor. Não precisa ser para a Seven. O importante é você pedir ajuda. Precisa estar no mercado sempre. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto. Então, se você fizer um bom trabalho, isso volta para a gente depois, de alguma forma, entendeu? Então é isso. Pede ajuda se você souber como fazer. Custa menos do que você imagina. Porque às vezes a gente não pede ajuda, que a gente sabe, não posso pagar. Cara, custa às vezes menos do que você imagina. Pede ajuda porque... sozinho você vai rápido, junto você vai mais longe. Frase de efeito, frase de efeito aqui, ó, viu? Frase de efeito, entendeu? Mas é isso. Não adianta você querer fazer tudo sozinho. O empresário sofre. Então pede ajuda, que às vezes com a ajuda você consegue chegar onde você quer, não mais rápido. Às vezes a direção é mais importante que a velocidade. Mas você chega forte, né? E chegar forte também é importante. Sim. Okay? Até agora a minha mensagem no final desse vídeo é até relacionado com o que você falou. Primeira coisa que você tem que fazer é deixar o seu orgulho de lado. Muita gente fala assim, nossa, mas eu trabalhei anos assim, eu nunca tive um processo, eu nunca fiz isso. Deixa o seu orgulho de lado. Você não precisa vender mais, você não quer explodir de vendas, Sim. Você não quer ser o melhor do mercado. Eu lembro há uns 2 anos atrás, eu voltei a treinar, né, que eu luto. Falei pra você que eu luto karatê e tal. Falou, né? Não pode demonstrar, mas... Não deu pra gente aplicar. E eu treinei, sei lá, antes de eu voltar, né, eu treinei uns 10 anos da minha vida, depois eu fiquei uns 4 anos parado, assim. E aí eu fui numa academia que tinha aqui próxima, que é onde eu moro. E eu fui nessa academia, eu cheguei lá, eu era faixa marrom. A faixa marrom é antes da preta. Sim. Quando eu cheguei nessa academia, os caras já, nossa, faixa marrom, professor Xoló, cuidado aí, faixa marrom, né? Fui lutar com os caras, eu fora de forma que eu tava, nossa, cheguei apavorando. Eu falei, nossa, legal, me senti bem aqui, né? Tô bom, sou o rei. E aí eu fui em outra academia, que é a que eu frequento hoje. Quando eu cheguei na outra academia, meu professor perguntou, qual que é o estilo que você fazia? Eu falei, ele falou, bicheiro isso aí, isso é fraco. Eu falei, ô louco, que isso? Aí eu fui ver o meu professor lutando. Meu professor é um monstro. Melhor cara, o cara que mais luta que eu já vi na minha vida, vira mortal, calistenia. Ele olhou pra mim e falou assim, ó, aqui agora você vai ser faixa branca. Aí eu falei, putz, cara, eu fui ontem lá, eu ia ser o faixa marrom, 6 meses eu ia pegar a faixa preta, meu sonho é pegar a faixa preta. Voltei com esse professor e falou, você vai ser a faixa branca, começar do zero. Aí a minha pergunta é, eu queria ser o faixa preta numa academia ruim ou eu queria ser o melhor de todos, o faixa preta desse lugar aqui? Sim. Engoli o orgulho de lado e fui aprendendo do zero tudo de novo. Sim. Uma coisa que eu falo pro empresário é, aprenda, tira orgulho. Fala, entenda que você não sabe, não tem problema, você não sabe, mas não tem problema. Comece do zero, seja humilde. Sim. Vá procurar informação, vá procurar curso, não tenha vergonha de falar que você não sabe. Sim. E assim você vai evoluir muito melhor. Quando eu começo uma consultoria, eu sento com o dono, eu falo assim, ó, sócio e tudo mais, eu falo assim, pessoal, é o seguinte, eu vou ser muito respeitoso com a experiência de vocês. Porque vocês chegaram até aqui sem a gente. E chegar até aqui é mérito de vocês. Mas chegar só até aqui também é demérito de vocês. Tava pra ter ido muito mais longe, né? O cara dá... quando eu falo é mérito, o cara fala, é assim, eu falo, mas chegar só até aqui também é demérito, porque teve gente que chegou muito mais longe, entendeu? Pro cara entender isso, falar, é isso, eu tô trazendo uma ajuda porque dava pra ter feito mais, dava pra estar mais longe. E não adianta eu trazer ajuda e querer falar pro cara o que ele tem que fazer. Entendeu? Outro dia me perguntaram na caixinha de pergunta, né? Você já recusou o cliente? Porque era muito difícil. Cara, já recusei vários. Aí dei exemplo. Cliente que me chama e fala assim, ó, quero que você faça isso. Não é isso que tu precisa. Não quero que você faça assim, mas vai dar errado. Mas eu quero. Pô, então faz, pô. Não precisa de mim, vou embora. Porque você já sabe o que tem que fazer, como fazer, com quem fazer. Então faz, entendeu? Então é isso. O ego, o orgulho. Cara, eu sou empresário, a gente é muito orgulhoso. Sim. Porque não foi fácil chegar até aqui. Você sabe disso também. Não foi fácil. Aí vem o cara querendo falar como tem que fazer.
né? Não, é só não trazer o cara que ele não fala. Agora, eu só vou trazer o cara é porque eu tenho que aprender alguma coisa que a minha experiência não permitiu. Não me enfraquece, não me desmerece, não é porque eu sou pior. Não, é porque até onde eu sei me trouxe até aqui. Agora eu preciso saber mais, entendeu? E, de fato, essa humildade é muito importante mesmo, cara. Show. E como é que a galera te acha nas redes sociais aí? Qualquer lugar que o cara digitar Adriano Carioca, ele vai me encontrar. No Insta é Adriano Carioca 1, no YouTube é Adriano Carioca Coach. E no Face é Adriano Carioca. Como varia, né? Por exemplo, o URL do YouTube não consigo mudar mais, né? Você colocou, enfim. E num passado muito distante da minha vida, cara, eu fui coach. Não, brincadeira. A voz eu foi um fato difícil, mas eu falava mindset, né? Brincadeira. Tá? Primeiro módulo do meu treinamento de vendas é mindset vendedor. Tem, assim como qualquer mercado, profissionais e profissionais, infelizmente o coach... Infelizmente não, perdão. Felizmente o coaching tá passando por essa fase, que é a fase de amadurecimento. Consultoria passou por isso, todo mundo passou por essa fase. Na verdade, até o marketing digital é o novo coach hoje em dia, né? É o novo coach hoje em dia. Galera... Marketing digital e beach tênis, né? Eu tava no campeonato, eu faço aula, né? Não consigo fazer pra emagrecer, pô. E eu tava no campeonato mundial lá em Copacabana assistindo aquela porra lá. E o beach tênis é igual, né? Há 3 anos não existia, agora todo mundo a quietinha de beach tênis. Então, beach tênis e marketing digital é o novo coach. Então, é um amadurecimento no mercado. Mas voltando, qualquer rede social o cara colocar Adriano Carioca, ele vai me encontrar. Então, eu produzo muito conteúdo pro Insta. Então, tem stories diário, tem caixinha de pergunta aberta, tem vídeo diário lá. Produzo muito conteúdo pro Insta e pro YouTube também, ok? E, semanalmente, nas aulas ao vivo da Academia do Vendedor, o cara que for membro tem acesso direto e tudo mais. E é isso, cara. Vai ser bacana receber a tua audiência lá também. Show, perfeito. Não esquece de seguir as nossas redes sociais também. Agência 7MKT lá no Instagram. E depois, se você pesquisar isso em qualquer lugar, você vai encontrar. Ou o Wellington de Tarso, você vai encontrar meu Instagram. Tô postando muito conteúdo de venda agora lá também. Isso, boa. Isso, sou já membro da Academia do Vendedor. Já tá faixa preta aqui. Vamos vendedor subir a faixa maré preta. Exato. E muito obrigado por você ter participado. Foi muito bom. Aulas para quem esteve aqui hoje. Na verdade, eu vou cobrar dos câmeras hoje. Né? Não vou pagar, vou cobrar porque foi aula. Faça um pix. Mas muito obrigado, então. Show de bola, espero te encontrar novamente em outros podcasts, lives e treinamentos. Espero poder ser convidado para um aniversário de 1 ano. Ó, o compromisso, hein? Certeza. Vai ter que manter até 1 ano. Com certeza. Espero poder voltar outras vezes. E é isso, cara. Que a tua audiência possa ter sucesso com o teu conteúdo e que você possa mudar e transformar a vida dos empresários brasileiros que precisam muito de ajuda. E o marketing digital é talvez a nossa próxima revolução. Com certeza é a próxima revolução. Já está sendo. E tem muita coisa bacana para chegar no Brasil sobre isso. Com certeza vão liderar o mercado no Brasil aí. Muito obrigado e até o próximo, galera. É nóis.